Amém. Irmã, se eu parar um pouco, é porque eu tô com minha garganta muito, eu passei mal desde segunda-feira, e eu tô muito, muito mal. Mas eu tô aqui para fazer aquilo que o Senhor quer de mim. E meu nome é Beatriz, e a irmã Isabel me convidou para estar trazendo, né, uma palavra aqui hoje, pela manhã, nessa live. Amém? E desde o dia que ela me convidou, essa palavra desceu no meu coração, e eu tô aqui para poder trazer aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Amém? Eu vou estar lendo um texto aqui no livro de Lucas, né, no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, o verso 10 ao 17. A mulher curada no sábado, né? E ensinava no sábado numa sinagoga, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava encurvada, e não podia, de modo algum, endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a e a si, e disse-lhe: Mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Então, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, e nesses, pois, vinde para ser descurado, mas não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desde desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E disse-lhe, e dizendo ele estas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Mas todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas em que eram feitas por ele, né? Aqui nós podemos ver os empecilhos, né? Que muitas das vezes as próprias pessoas colocam no caminho, né? Eu tive uma experiência há um tempo atrás. Eu trabalhava numa clínica e tinha uma senhora que ela era totalmente encurvada. E às 10 horas da noite a gente ia para o terminal pegar o ônibus para vir embora, né? Retornando do serviço. E ela estava lá, sabe? E ela tinha muita dificuldade para estar ali na catraca, passando o cartão, para estar passando ali. E ela não aceitava ajuda, né? E ela era muito encurvada. E aí um dia eu estava no ônibus e umas pessoas começaram a conversar e de repente tocaram no assunto dessa senhora. E ali uma mulher falou que ela ficara dessa forma por causa do marido que tinha ido embora. E ela ficou dessa forma, né? Ou seja, ela deixou a tristeza, a mágoa, a curvá-la de uma tal forma que não foi só espiritual, mas fisicamente, né? Mas nesta manhã eu quero dizer que muita de nós está encurvada. Estamos ereta fisicamente, mas encurvadas, mediante as situações, mediante a muitas enfermidades que têm nos atacado. E o Senhor, ele enxerga, como ele enxergou essa mulher. Ela estava lá, ela sentia que ela não merecia, mas o Senhor enxergou ela. Lá naquele canto lá, o Senhor enxergou ela, e ali ele libertou ela daquela enfermidade. A Bíblia não relata o que aconteceu com ela, mediante a situação que ela ficara daquela forma. Mas muitas das vezes nós nos encurvamos mediante a situação. Irmãs, minha garganta está muito ruim. Mediante as situações que, quando nós vemos, nós não temos força para olhar para cima. Nós não vemos mais a bondade de Deus nas nossas vidas. Nós não vemos mais o amor de Deus nas nossas vidas. Somos movidas como se fôssemos um robô automaticamente.
Fazemos as coisas, mas ali a tristeza está ali, a mágoa está ali. Ah, meu marido falou uma coisa, meu filho falou outra. E ali aquela mágoa, aquela raiz de amargura vai se encurvando tanto na vida, nas nossas vidas, que quando a gente pensa, a gente está olhando só para o chão. Nós não temos força para olhar para cima, para poder glorificar Deus, né? Ali, quando Geazi estava ali, cercado por aquele exército, ele não via o Senhor trabalhando, ele via só o problema, porque ele estava olhando só para o problema. Ele não levantava o rosto, mas quando Eliseu orou e pediu a Deus que abrisse os olhos dele, ele pôde contemplar as maravilhas do Senhor, né? Ele pôde ver carros e cavalos ali de fogo para proteger a ele e ao profeta Eliseu, né? Então, tem coisas, situações que a gente guerreia tanto e não sai do lugar, porque a nossa guerra, muitas das vezes, está dentro de nós. Nós pensamos assim, ah, mas eu vou fazer, eu estou indo na igreja, eu oro, eu jejum, como esses fariseus da sinagoga, né? Mas muitas das vezes estão ali encurvados mediante ao orgulho, mediante a soberba de se achar que é melhor do que os outros, né? Então, ninguém sabe o que acometeu essa enfermidade a essa mulher, né? Eu estava meditando ontem, mediante a situações da minha vida, né? Porque eu já vou completar 60 anos, então eu tenho várias experiências com Deus na minha vida, e eu passei uma luta muito grande, mas eu não me encurvei. Eu não me encurvei. Foram 23 anos. E eu falava, Senhor, eu não vou me curvar. Quando eu falava, Senhor, eu não vou mais suportar, o Senhor falava comigo, vai mais um pouquinho, que está chegando a hora. E ali eu entrava em guerra porque eu não me encurvava. Eu entrava em guerra porque eu não abaixava a cabeça de forma alguma diante daquela situação, né? E hoje, depois de 23 anos, eu colho os frutos daquilo que eu pedi tanto a Deus e não me encurvei mediante aquela situação, sabe? Era difícil, muito, muito, muito difícil. Mas eu não abaixei a cabeça, nem física, nem espiritual. Eu falava, Senhor, ou é ou não é, ou vai ou não vai, mas eu não arredo o pé. Então, nesta manhã, irmãs, o que eu quero deixar para as irmãs, não se encurve mediante a situação, não se encurve. Entrou alguma coisa aqui no meu celular que eu não sei o que que é. Não se encurve mediante as situações de enfermidade, de tristeza, porque mesmo naquele seu cantinho lá, o Senhor está te vendo. E quando você menos espera, Ele está lá te abraçando, porque nós somos filhas de Abraão. Nós somos filhas de um Deus Altíssimo. Nós não estamos abandonada, né? E muitas das vezes o inimigo diz: ah, você não tem capacidade, você não é bonita, você é feia, você não pode, sabe? Porque eu passei por uma prisão dessa, sabe? Por eu ser bem gordinha, eu escutava palavras ofensivas. E muitas das vezes eu abaixei a cabeça nessa situação, sabe? Mas no dia chamado hoje, jamais eu olho no espelho e falo, Senhor, eu sou linda, eu sou amada por ti, eu sou uma pessoa querida. Em momento algum devemos encurvar mediante as situações das nossas vidas, das nossas famílias. Ah, porque você não fez isso, você não é competente, você não pode. Não, nós podemos sim. Sabe por quê? Porque aquele que está na nossa vida, ele é muito maior, ele é grande, ele é poderoso, ele pode. Porque se ele chamou essa mulher lá sem medo algum, no dia de sábado, o que ele não pode fazer? Porque a palavra dele fala, operando o Senhor, quem impedirá? Aqui, ó, todo mundo admirou. E quando veio o empecilho, que aquele príncipe da sinagoga veio para poder atrapalhar
para poder jogar, como diz o outro, areia na farofa, né, daquela mulher, vamos falar assim, né? O Senhor respondeu para ele, se ele deixava os boi dele com sede, ele não deixava, não é verdade? E por que que ele não podia curar uma filha de Abraão, né? E nesta manhã, que o Senhor venha nos dar discernimento, que o Senhor venha falar conosco de forma poderosa. Quando as pessoas falar, você não é, você não pode, eu posso. O apóstolo Paulo falou, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, não devemos nos encurvar mediante situações, mediante palavras, mediante enfermidade. O médico me deu o diagnóstico. Ele deu o diagnóstico, mas o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é aquele que cura, é aquele que faz proeza, né? E ali, quando a pessoa está encurvada, ela não olha para cima, né? O salmista Davi fala no Salmo 121, quando ele estava passando um momento de luto, que Samuel havia morrido, ele fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele mesmo dá resposta para ele, por quê? Ele levantou os olhos para os montes. E muitas das vezes nós estamos tão encurvados no nosso dia a dia que nós esquecemos de olhar para cima e agradecer a Deus pela manhã, agradecer a Deus pelo alimento, agradecer a Deus pela saúde, agradecer a Deus até mesmo pelas provas, porque elas nos fazem chegar mais perto dele, não é verdade? Então, não devemos encurvar, porque se encurvarmos, nós vamos olhar para baixo. E o que eu vou olhar para baixo? Eu vou ver o meu umbigo, eu vou ver os meus pés. E de que isso vai adiantar? Nada. Eu vou olhar para o meu umbigo e vou falar assim, eu sou autossuficiente. Não, eu não sou autossuficiente. Eu dependo de um Deus criador, eu dependo de um Deus que tudo pode. Porque se nós amanhecemos agora, se estamos aqui nessa live, porque o Senhor nos permitiu. Porque se Ele não tivesse permitido, nós não estaríamos aqui. E naquela sinagoga, o Senhor permitiu que aquela mulher fosse curada por Ele próprio. Mesmo aquele homem atravessando. Mas o Senhor a curou, a libertou, a deu vitória, para que ela pudesse olhar a grandeza do céu, a grandeza do Senhor, né? Então, eu quero deixar essa palavra para as irmãs dessa manhã. Jamais, não encurve de forma alguma, mediante a situação nenhuma. Quando a tendência, meu Deus, eu sou coitadinha. Não, irmãs, nós não somos coitadinha. Nós somos lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Nós olhamos para cima, de onde vem o nosso socorro. Nós olhamos para cima, de onde vem o nosso recurso. Mesmo que às vezes o céu está de bronze, mas sabendo que depois daquele bronze o Senhor está lá, né? E é essa palavra que eu deixo para as irmãs nesta manhã, em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.